A Emília é um personagem extremamente emblemático do Monteiro Lobato. É o alter ego dele. É um personagem que eu acho, uma opinião pessoal, o mais importante do personagem feminino da nossa literatura e o mais enigmático, ao lado de Capitu. São os dois grandes personagens. Então eu tinha conceitualmente muito bem estruturado assim quem era a Emília, mas eu não podia romper com o passado. Eu não podia sair desenhando um personagem que nada tivesse com a tradição. Não é que eu teria que continuar a tradição, mas essa tradição do personagem teria que ser renovada. Então eu comecei a estudar, antes de começar a fazer os desenhos da Emília, eu comecei a estudar os nossos grandes ilustradores que trabalharam com esse personagem. No caso, o Voltolino menos, porque nessa época a Emília não tinha a importância dramática que depois ela foi adquirindo. O próprio Monteiro Lobato fala isso, que ele foi se descobrindo e se autodescobrindo no personagem. Então, no caso do Voltolino, eu também estudei, apesar disso. Depois veio o Belmonte, o Campos e tantos outros, o próprio Leblanc. Tudo isso eu não poderia ignorar. Eu tinha também um outro problema, além das 3 dimensões. Eu tinha que criar um tipo de roupa, um tipo de desenho que pudesse ser vestido por um ator. E ele pudesse ter toda a desenvoltura dramática e expressiva que os atores precisam ter em seus trabalhos. O Visconde Sabugosa, ele é um sabugo. Como é que seria um sabugo desenhado num livro? Eu não vou dizer que seja fácil, mas ele pode criar um sabugo sem pensar de que aquilo ali tem que ser vestido por alguém. Ele pode pensar, ele pode conceber o personagem sabendo que o personagem vai ser visto só de um lado. A questão era essa. Eu tinha que desenhar um Visconde Sabugosa que pudesse ser visto de todos os ângulos, de costa, de lado, de frente, que pudesse ser visto de cima, de baixo para cima. E também, é importantíssimo isso, permitir ao ator uma desenvoltura dramática, porque ele é diferente dos desenhos fixos. Aquilo ali era uma imagem em movimento. Isso parece simples assim, mas é complicado você desenhar algo que vai ser fixo e algo que vai ter movimento. Esse movimento vai ser iluminado, vai ser dentro de um estúdio ou no exterior, mas vai ser um movimento que tem a ação constante da luz. Se eu crio uma forma, por exemplo, que determina uma sombra no personagem, acabou esse personagem. Eu no desenho, o caso do Belmonte jamais pensou nisso. Então eu acredito que o grande desafio da criação desses desenhos está centrado nessa questão de que eles teriam que ser vistos nas 3 dimensões, nos 3 lados, e possibilitar o trabalho do ator. O Príncipe Escamado, eu quis fazer assim como se fosse umas... Eu tinha na memória o Príncipe Submarino das histórias em quadrinhos, tinha na minha memória também o Monstro da Lagoa Negra. Eu quis fazer assim como se fosse um super-herói, com cabelo verde, um homem aquático, e sabendo também que ele era um símbolo fortíssimo. Ele é o noivo animal,
que é um segmento importantíssimo dos contos de fadas, o noivo animal. Eu citaria apenas um, porque é o mais eloquente e o mais fantástico de todos eles, que é A Bela e a Fera. Então, eu quando pensei no príncipe escamado, eu pensei ao mesmo tempo que ele fosse um peixe e que ele fosse um homem, que ele fosse um homem híbrido, um homem que era água e terra ao mesmo tempo. A criação da Cuca tem uma história muito interessante. Era um personagem, até mesmo em Monteiro Lobato, ele só aparece no livro O Saci. É um personagem que não teve uma importância grande na literatura de Lobato. Então ele participava dessa aventura do Saci. Quando eu recebi o personagem para desenhar, eu fiquei pensando assim, quais seriam as referências. Você tem que ter uma referência para desenhar qualquer coisa. Você tem que ter um passado. Você não desenha nada sem ter um passado. Tem que ter um passado para você desenhar, para você partir para o seu desenho. Pois bem, eu comecei a ver que a Cuca, ela era muito parecida com um personagem do folclore russo chamado Baba Yaga. Baba Yaga. E esse personagem foi maravilhosamente desenhado por Bilibin, Ivan Bilibin, ou Bilibin, como dizem os russos. Então eu comecei a estudar essas ilustrações do Bilibin e como é que ele desenhou essa bruxa, né? Era uma bruxa assim, reta, não é essa bruxa encurvada, como geralmente a gente vê nas representações dos contos de fadas. A partir desses estudos do Bilibin, eu comecei a ver o seguinte, que os personagens que têm muita empatia com criança são personagens que se referem ao mundo pré-histórico, ao chamado mundo pré-histórico, que são os dinossauros. A criança tem um fascínio pelo dinossauro. E eu percebi assim também que a Cuca se parecia com tiranossauros. E me lembrei também que o personagem do Maurício de Souza, de grande empatia com as crianças, é aquele dinossaurozinho dele, o Horácio. Então eu comecei, poxa, eu vou colocar esse personagem de pé, como se fosse um tiranossauro, e vou fazer ele com a boca parecida com um tiranossauro, e vou começar a usar o contraste fundamental, que é o verde e o vermelho, no caso aí, o verde como complementar do vermelho. Como eu já tinha uma experiência grande de fazer isso nos outros personagens, e eu me lembro que eu testava no estúdio da Globo, eu testava assim até onde poderia registrar o azul, até onde poderia registrar o verde, e assim por diante. Então, nesse personagem, eu utilizei essa experiência que eu tive. Eu coloquei o cabelo dela com vermelho, bem assim, como se fosse assim uma bruxa realmente, e usei na roupa, no peitoral dela, o vermelho e o verde, o contraste dessas duas cores que são fundamentais, que tem uma empatia muito grande com a criança, porque o verde é a seiva das plantas e o vermelho é o sangue humano. E, enfim, então comecei a estruturar o personagem como se fosse um animal pré-histórico. Isso, obviamente, não foi o motivo do sucesso do personagem. O motivo do sucesso do personagem, eu acredito também, que foi pela magistral interpretação da atriz, da Glorinha Duval.
Eu, quando vi pela primeira vez os testes dela, que ela fez os testes com o personagem, e o personagem era muito vivo assim, e ela falando, ela rindo, eu falei, puxa vida, como o ator é importante. Não adianta você desenhar um belo de um personagem que tenha empatia, que você sente que tem empatia com a criança, mas coloca na mão de um ator inexpressivo, que não foi o caso. Não foi o caso. Na primeira risada que a Dorinha fez, eu acho que mudou toda a história desse personagem na novela, porque ele iria participar por poucos capítulos e ele foi estendido, porque foi uma aceitação espantosa das crianças a esse personagem. E até hoje, eu acredito que o personagem de maior pregnância no imaginário do sítio seja a Cuca. Eu fiquei muito feliz ao fazer o desenho, o projeto desse personagem. Tive também a sorte de trabalhar, na minha opinião, com o maior costureiro que eu trabalhei naquela época. O Eloy Machado, ele era extraordinário. Ele, quando pegou o personagem, eu me lembro que ele começou a cortar assim, os papéis para poder fazer os moldes, né? E eu perguntei para ele, você vai fazer com fibra de vidro? Ele falou, vou fazer com fibra de vidro. Eu vou colocar todas essas cores que você colocou. Enfim, eu tive também essa sorte de trabalhar com um costureiro absolutamente talentoso. Com ele eu fiz outros personagens da novela também. Enfim, eu acho que a Cuca é uma reunião assim, de vários elementos. Os elementos que eu considero atávicos, que são importantes para o ilustrador saber isso. Você não desenha com o presente, você desenha com o passado. Aquilo que mais interessa para mim como ilustrador não é o objeto em si, é a sombra que esse objeto dá. Então, a Cuca, ela teve essa capacidade de, ao mesmo tempo, ser um ícone, ser um objeto fortíssimo, mas, ao mesmo tempo, ser altamente indicial. Indicial como? Porque ela rememora o passado. Ela, ao mesmo tempo, ela é o presente e, ao mesmo tempo, ela é o passado. Talvez isso, assim, teoricamente, estou fazendo assim pela primeira vez essa teoria aqui, teoricamente seja o motivo do sucesso extraordinário e da perenidade desse personagem além da novela.